Sejam bem-vindos a mais um Rocketcast. Como vocês já sabem, né? O podcast que é dedicado ao segmento de transporte, mas muito mais do que isso. Ele traz sempre pessoas com o intuito de contribuir com novas ideias, com soluções para problemas que são problemas de grande parte das empresas do nosso país, né? Hoje nós estamos aqui com um convidado especial para mim, especial para a nossa região, o Felipe Sperandio, que hoje dirige a empresa autolocadora HS, bandeira Localiza, tá? É sócio e cofundador da Itcase, da Abelha Comunicação e da Invest na Planta. Nós vamos falar um pouco mais sobre cada um desses negócios. Só uma observação sobre a autolocadora, né? É uma empresa que faz parte do grupo Irmãos Sperandio, um grupo extremamente conhecido e antigo da região de Chapecó ou do oeste de Santa Catarina. O Felipe, além de administrar hoje a autolocadora e desses outros negócios, ele veio com uma missão importante, que é falar sobre gestão de pessoas. E eu, como administrador, como empresário, eu sei o quão importante é a gente falar de gestão de pessoas, a gente trocar ideias sobre gestão de pessoas, até porque talvez seja um tema onde você tem poucas receitas. Você não tem uma única receita que alguém vai dizer assim, ó, segue isso aqui que pronto, a vida tá feita, vai embora, você não precisa nem aparecer na empresa que o negócio vai andar. Então, Felipe, seja muito bem-vindo aí, obrigado por aceitar o convite. É isso. Prazer é meu, cara, de estar aqui. Primeiro eu fiquei muito honrado de receber o convite, né? Obrigado, Saber um cara do teu calibre, para mim é bem importante mesmo. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Além do Felipe, né? Estão aqui conosco também o Adenei, né? Que é sócio da Rocket e um empreendedor inveterado, né? Não dá muita ideia que ele abre uma empresa, então é um cara que tem bastante conteúdo para a gente falar de gestão de pessoas. O seu Marcelo Barella, né? O próprio. Sempre dividindo a mesa aqui com a gente e participando das nossas trocas aí. Também compondo o time Rocket, né, seu Barella? Estamos aí para auxiliar nesse bate-papo, que é um bate-papo, né? É uma troca de experiências. E é um assunto que eu gosto muito aí, Marcelo. Que é a gestão de pessoas, que tu falou aqui, e na minha percepção, eu considero o principal foco e o principal ponto de crescimento de uma empresa. Não é o que ela vende, não é o que ela compra, não é onde ela atua, não é o que ela tem de espaço físico, é a gestão das pessoas. Não existe empresa sem pessoas e não existe empresa sem processo. Então, é essa a percepção até pegando que eu tenho. o gancho do que o Barella falou, eu estava vindo para cá e estava lembrando, né, que quando eu vendia as empresas que eu tinha antigamente, eu até falei para minha esposa, que é minha sócia, falei, vamos montar uma empresa, mas vamos ficar só eu e você. O resto a gente terceiriza tudo. Não deu? Não deu certo. Por que tu acha que não deu? Não, você não consegue crescer sem pessoas. Então, a gente, apesar daquela empresa, aquele CNPJ que a gente abriu, ainda ser só eu e ela, a gente teve que abrir outros com pessoas dentro para prestar serviço para nós. Então... Acaba que é tudo seu, né? Não adianta a gente achar que vai fazer sozinho. O Felipe me falou um negócio interessante sobre isso que vocês dois comentaram agora. O Felipe, ele tem assim vamos dizer, uma paixão por startups. Ele gosta de investir, ele gosta de desenvolver e criar startups. E esses dias a gente estava conversando, a última vez que a gente sentou para tomar um café, e você me falou um negócio. A ideia é importante, mas todas as vezes que eu investi em uma startup ou que eu entrei de sócio... Foi em gente, né? Pessoas. Sem dúvida, cara. Eu até estava pensando agora que você comentando que eu sou apaixonado por startup. Eu acho que minha função mais nesses negócios é pôr a bola no chão, sabe? Baixar a poeira. Não é tanto, às vezes... Eu não sou o cara da ideia. Isso eu já descobri. Inclusive, eu sou muitas vezes o cara que segura. Uhum. Eu sou a pessoa que dá uma controlada na vontade da galera. Muitas vezes. O freio, Ou faço um papel mais anjo, assim.
Moderador. Moderador, isso aí, boa palavra. Então, acho que minha contribuição nessas empresas é muito nisso. Exceto na Itcase, né? Itcase eu trabalhei de fato lá ano e pouco. Aí minha função, óbvio, foi diferente. Mas nas outras empresas, hoje é mais nesse sentido. Assim. Felipe, você falou sobre investir em pessoas. A gente fala muito sobre processo, né? E as pessoas, elas precisam de processo. Todas precisam de processo para se adequar dentro das empresas. E a questão da formação das pessoas é uma responsabilidade da empresa, correto? Sim, sem dúvida. Né? A gestão das pessoas é uma responsabilidade da empresa, correto? Correto. A continuidade dos processos é a responsabilidade das pessoas. Concorda? Que a continuidade dos processos? Isso. Em que sentido? Você treina uma pessoa, você dispõe tempo para treinar essa pessoa. Ela entende os processos da empresa, ela dá continuidade nos processos. Sim, mas eu também vejo que é a responsabilidade da empresa tolerar ou não que ela continue ali sem dar continuidade nos processos. Perfeito. Se a pessoa é treinada, preparada para aquilo e ela não começa, você dá um treinamento adequado e depois disso ela não começa a performar, aí também é a tua responsabilidade de deixá-la ali ou não. E de entender e da empresa saber que ela não está dando continuidade aos processos, que é um desafio grande. Então, para isso, os KPIs, as ferramentas de gestão e controle que tem que ter, fazem parte do negócio. E, por exemplo, sei lá, qualquer empresa multinacional, ela não existiria nem em 2 endereços físicos se não fossem as ferramentas de gestão que permitem com que a empresa entenda e controle os processos. E nós falamos num assunto aqui, quando a gente estava off, aqui conversando fora da nossa gravação, sobre a questão da cultura da empresa. Como é difícil a gente conseguir, às vezes, implementar nas pessoas a cultura da empresa. Porque tu falou uma frase e me chamou muita atenção. Toda empresa tem cultura, organizada ou desorganizada. Sim, escrita ou não, né? Mas toda empresa tem cultura. Porque assim, como eu vejo, né? A empresa, a cultura é formada pelas pessoas que estão ali. Tanto que é muito importante que as primeiras pessoas que completem o quadro, as primeiras pessoas que você for contratando, elas representem, elas sejam muito a cara do que você quer ser, né? Como que eu quero me posicionar como empresa. Isso também reflete o eu de cada um, né? Dos fundadores, dos sócios. Então, o primeiro time é muito, muito, muito importante para formar essa cultura. E tem empresas que passam essas etapas, não pensam em escolher as pessoas certas para estar do lado, não escrevem a cultura, não transparecem a cultura, mas ela está ali, é igual ao ar, tu não vê, mas as coisas acontecem numa forma meio que metódica, a ótica da cultura, assim. E quem não faz esse esforço para regular a cultura, eu quero que seja dessa forma, acaba perdendo muito, assim, até nos pontos aí que a gente acabou abordando antes, falando de contratação de pessoas e retenção, a cultura impacta na veia disso, assim. Ô Felipe, o que é a cultura de uma empresa? Cara, acho que a explicação mais clichê é aquela lá, é o que acontece quando o dono não tá. Tipo, como as pessoas agem quando elas não estão sendo vigiadas, né? Pra mim, a cultura é isso. Cara, isso é uma baita de uma pergunta, né? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Quando você não tá, ou quando você tá fora da sala, como é que as pessoas que trabalham no teu negócio se comportam, né? Será que é com a mesma vontade? Será que é com o mesmo cuidado? Será que é com o mesmo espírito de servidão? E eu tenho a impressão, Marcelo, e que a gente está vivendo um momento, porque eu sou da década de 80, eu vivi um pouco de tudo já, de que o comprometimento ele ficou muito, muito distante. O comprometimento de todos, eu estou falando do líder e do liderado. Ele se afastou da cultura da empresa, dos negócios, né? Então, de que forma que a gente consegue resgatar esse? Porque é um processo, né? O comprometimento é um processo. Cara, eu vejo assim, de novo a responsabilidade da empresa. Eu sou bem da responsabilidade radical, sabe? Se alguma coisa não está dando certo dentro da empresa, a responsabilidade é do proprietário, acabou. Óbvio, ela é escalonada, né? Para os outros níveis hierárquicos, mas a responsabilidade é do cara que está na ponta da pirâmide lá.
Então, se você tem alguém no time que não entrega resultado, cara, a culpa é tua. Não é do gerente, não é do supervisor, não é do líder, a culpa é tua que não treinou o gerente para treinar o supervisor, para treinar não sei o quê, porque para identificar o cara lá embaixo que é uma porcaria. Ou tá sendo permissivo demais, Ou tá sendo permissivo demais. E a cultura eu acho que tem muito a ver com o líder, né? Porque você pode instalar a cultura que tu quiser na empresa, mas se o líder não transmite aquilo, não vai adiantar nada. E cara, pra mim assim, não, acho que é meio senso comum. O jeito mais fácil de você transmitir cultura é através do exemplo. Isso aí. Cara, exemplo. Sei lá, você quer ter uma cultura e você escreve lá que ninguém tem braço curto. Que ninguém, né? Não vou fazer as tarefas que não é do meu setor. Ou não vou ficar até mais tarde porque eu tenho um projeto para entregar. E você vai lá e não faz isso, você não fica até mais tarde, você não... cai uma demanda de um cliente para você, tu passa... Cara, se você como líder não der o exemplo, terceirizar e não puxar a responsabilidade, cara, aí sim tu não constrói cultura, entendeu? Eu vou aproveitar para lavar roupa suja aqui. Sobrou pra você, Denei. Denei, exatamente isso que o Felipe estava falando agora é o motivo pelo qual eu quis uma arquiteta para desenhar o projeto da nossa empresa. Eu estava falando isso hoje de manhã com a arquiteta. A gente teve uma reunião hoje, inclusive, com ela, para a gente discutir o projeto. E eu estava dizendo isso. Falei, eu quero que o nosso ambiente físico, ele transmita a cultura da nossa empresa. Eu quero que ele seja desenhado para que a cultura floresça naturalmente dentro desse lugar. Então, por exemplo, a cultura da Rocket hoje, ela é pró-servir. Ela tem muito enraizada nela o entender para atender com intimidade. Então a gente valoriza muito a questão do relacionamento com os nossos clientes e a intimidade. Do ponto que eu quero poder sentar com o meu cliente para discutir problemas de administração que eu tenho no meu negócio. Porque geralmente as pessoas tentam distanciar muito isso, né? Não, meus problemas não podem transparecer, eu sou muito bom, eu entrego tudo, eu faço tudo. Não é assim, cara. Não é assim em nenhum negócio do mundo e nem nunca vai ser. Todo mundo tem os seus desafios administrativos, processuais, financeiros, seja ele qual for, todo mundo tem os seus desafios. Inclusive na temática financeira, porque os novos negócios hoje, os novos líderes, essa geração mais nova, ela não tem problema, por exemplo, de abrir quanto a empresa fatura. Antigamente você não ouvia falar de um dono de uma empresa, eu faturo X, eu faturo Y. Mas eu acho que é bem de geração mesmo. É da geração. Se eu converso com meu pai a respeito disso, ele não acha que eu devo abrir os dados. Eu já penso de outra forma. Eu falo, cara, como é que eu vou estimular o cara? Que a gente tem um dos valores da nossa cultura é senso de dono, é visão de dono. Né? Como é que eu vou estimular a pessoa a ter visão de dono, a ser dono do negócio, sem eu não trabalhar um PLR, sem eu trabalhar DRE, sem eu ter algumas ferramentas ali pro cara sentir que tá junto, né? Se sentir parte do processo, né? E isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar, de ambiente, né, cara? Você tem aqui uma empresa de comunicação, um ambiente criativo. Você quer que as pessoas exalem criatividade, tu não vai pôr elas dentro de uma sala preto com branco, as cadeiras... Tu até pode. Você pode criar conceitos mais diferentes, um ambiente mais diverso, um ambiente mais colorido, isso, aquilo. As coisas vão encaixando, eu acho que é bem importante pensar em encaixar isso, né? Cultura com ambiente, com forma de comunicação... com produto, com pessoas, é meio que a cola do negócio. Mas tu sabe, Felipe, que eu transitei na geração passada, né, dessa cultura de que você não pode falar nada do que acontece na empresa, nem de bom nem de ruim. Né? Você não pode falar quanto ganha, quanto você paga, qual que é a tua despesa, teu faturamento. E eu tenho uma visão um pouco mais como a sua, né? De dividir a responsabilidade, de dividir quanto a empresa fatura e quanto ela tem que faturar para ela dar lucro, porque o negócio tem que dar lucro. E na cabeça do meu time aqui eu sempre coloco, quanto mais eu ganhar, mais vocês vão ganhar. Não é só sugar. Né? Isso está dentro da cultura da agência. E outra coisa que eu sempre converso com o time aqui é quem eles querem trazer para dentro do time.
Quando eu vou contratar alguém novo aqui, eu pergunto, quem que vocês querem trazer para cá? Porque o clima é fundamental. O clima é fundamental e isso é total responsabilidade do gestor. Se o gestor não consegue controlar um clima dentro do seu negócio, engajar seu time, não importa quão bom seja o teu produto, você não vai ter sucesso. Sim. Até outro ponto, cara, que tu me fez lembrar agora de cultura forte. Às vezes tu nem percebe que a cultura é forte. Mas se você contrata uma pessoa e o teu time expurga ela, tu tem uma cultura forte. E pode ser por bem ou por mal, né? Às vezes, uma pessoa que trabalha bem, ética, correta, entra num time meio corrompido já e o time expulsa ela, tu tem uma cultura forte ali do mal. O contrário também é verdadeiro, né? Você tem um monte de pessoas boas e entra uma pessoa que braço curto. E a galera... O cara começa a se sentir mal no ambiente de trabalho, porque ele percebe que ali não é a casinha dele, né? E vai embora. Eu passei por isso agora aí, que eu tenho uma empresa de corte de obra de aço lá, e a produção não ia, era reclamação toda hora, cada pouco me ligavam a quebrar a máquina e tal. Foi só nós mudar algumas peças lá dentro, assim, as peças, né? São pessoas, né? Não peças. Só mudar algumas pessoas lá dentro, começou a dar um ânimo. Eu nem ia lá mais visitar também, tava desanimado, né? Aí começou a dar um ânimo lá, o pessoal começou a produzir. A gente, eu acho que mês passado a gente quadruplicou a produção. Então as máquinas são as mesmas, não quebraram mais. Só de você, as pessoas. Entendeu? E é importante você dividir as dores com os teus parceiros, teus colaboradores. E eu sempre também coloco, Marcelo, de que existe o mau funcionário, o bom funcionário, o bom cliente e o mau cliente. Tem um mau cliente, ele também está no mercado. Tem. E essa é algo que a gente não tem a cultura de comentar do mau cliente, do cara que ele só tem uma visão, te explorar. Ele quer ganhar de qualquer jeito. Não tem ganha-ganha. Né? A gente brinca no bastidor que é só o venha a nós, o vosso reino nada. Então também existe esse tipo de pessoas e empresas, e que as empresas e que os colaboradores precisam saber lidar com isso, né? Porque uma empresa não é só de dias bons, como não é só de dias ruins, né? Tudo é um fator de coisas que a gente constrói. Agora, se você consegue manter o teu time engajado e unido, conexo nesse processo, a tendência é essas coisas ficarem dirimidas em algum canto. Vai pra gavetinha. E uma coisa que tu comentou, que eu vejo que eu também sou da década de 80, né? Então mudou muito, porque antigamente o líder ali, o chefe, só mandava e o pessoal obedecia, né? Mudou muito a relação entre liderados e líderes, né? Então hoje eu, por exemplo, aqui, pegar meu celular, tem o pessoal que eu lidero tá mandando mensagem para mim. Eu não queria nem botar porta no meu escritório. O Marcelo foi lá, botei porta, né? Porque eu me sinto mal, daí eu botei uma porta de vidro para eles. Mas ele não queria gastar, né? Provavelmente. É porque ele não queria gastar. Provavelmente. Mas eu botei uma... Cheguei lá, isso não é jeito de falar, tava sem porta mesmo, não tinha porta nenhuma na sala. Eu falei, o que é isso, Adenê? Ele falou, isso é uma técnica. Que técnica que nada. Não, eu não gosto. E daí eu botei uma porta, mas botei uma porta de vidro. Então eles passam lá, pelo menos dão um tchau, eu digo, entra aí, ó. É boa. Mas é interessante porque isso não é um assunto que é discutido, cara. Como eu sou comercial minha vida inteira, né? E eu gosto muito de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, porque eu acho que a gente aprende demais, né? A gente enxerga pontos de vista diferentes e isso te dá a oportunidade de ir atrás de novos conhecimentos. Talvez ninguém vai sair daqui, nenhum de nós quatro ou nenhum dos 7 milhões de pessoas que estão nos assistindo agora. Talvez ninguém vai sair daqui um expert sobre gestão de pessoas e outras coisas que a gente está falando agora, mas a oportunidade de você ir atrás de alguma das coisas que a gente está falando aqui agora para se profissionalizar ou para melhorar uma possível deficiência que exista dentro do teu negócio, é isso que faz a gente ir para frente. Até porque não tem receita de bolo, né? Como falei no começo. Não tem. Ainda mais quando a gente fala de gestão de pessoas. E, cara, são raros os momentos onde eu sento para conversar com alguém sobre cultura. Empresários. Eu estou falando de grandes empresários. É porque o tempo dele não está disponível, talvez, para isso. Não é. Eu acho que é falta de valor para a cultura. Exatamente. As pessoas não percebem o quão importante ela é.
Porque às vezes eu fico com a impressão de que o tempo quanto tá isso tão curto engaja. no negócio. Eu também adoro o tema, né? Eu tenho uma percepção totalmente diferente do... Eu acho que eu fui criado no tempo errado para algumas coisas, porque eu enxergo a empresa como não só como um negócio, mas uma extensão da minha casa. O que eu quero que... Eu venho para cá todo dia muito feliz e satisfeito. Mesmo nos dias ruins, porque os dias a gente só sabe da taça doce quando a gente toma da taça amarga. Não tem mágica, né? Tu sabe só o que é doce porque tu provou o amargo. E eu venho pra cá todo dia com esse senso de responsabilidade, de engajar, de estar feliz no que eu tô fazendo. E se você transmite isso, tanto que às vezes, hoje, por exemplo, é um dia que eu estou bastante cansado e eu tava com o semblante um pouquinho fechado. A minha turma já percebe. Sim, sim. Eles já percebem que tá brabo, eles brincam comigo, tá brabo. Às vezes tem que ser um artista, né? Artista no sentido de malabarismo. personificar o jeito que tu não tá. É um malabarismo. É como um ator, né? Mas, cara, a cultura, assim, sabe o que eu acho que algumas pessoas dão valor? Talvez por tamanho de empresa, quando a empresa é menor, acho que tu consegue estar mais presente do time, tu tá todo dia ali, tu conhece todo mundo pelo nome, tu sabe o nome do pai, da mãe, do marido. Tu consegue criar a cultura mais fácil. Sem querer, Sem né? querer. Mas quando o negócio está crescendo, e aí você já não sabe mais quem entra, quem sai, quantos tem, para onde vai. Tu tem a visão do negócio e tu tá lá dando ritmo para os setores e turmas, mas tu não sabe mais quem tá na ponta. Aí que tu precisa ter cultura bem definida, assim. Só que nesse momento daí já é tarde, entendeu? Se não definiu antes, se tu não fez lá no comecinho, quando eu falei, trazendo aquelas pessoas certas pro time, cuidando, como é que você se comunica, dando exemplo. Desde o começo, o teu esforço depois vai ser muito maior para corrigir o negócio. E provavelmente você vai perder muita gente. Vai, sem dúvida, sem dúvida. E isso é outra coisa importante que vem de encontro ao desafio que é a gestão de pessoas, que é você fazer a retenção das pessoas. E quando você não tem cultura, é ainda mais difícil. Sim. Porque quando você não tem cultura, primeiro, você não sabe se você está contratando certo. Primeiro ponto. Cara, eu em contratação, eu mostro a cultura pro candidato. Eu falo, aqui a gente faz isso aqui. Leio para ele. A gente tem um quadro de valores, né? Então tem o que a gente faz. Fala mais sobre isso aí, Felipe. Isso é importante. Isso é importante para todos nós aqui. Aí é a parte da escrita da cultura, né? Mas isso eu tô falando da Localiza, da Autolocadora HS. A Autolocadora HS fez um trabalho, a Localiza fez um trabalho de cultura, acho que faz uns 5, 6 anos, onde eles fizeram uma série de grupos focais com colaboradores, com alta gestão, com conselho, e fizeram uma modulação lá para criar, beleza, para fazer uma definição da cultura. E fazia, olha só, a Localiza é uma empresa que está completando, acho, uns seus 55 anos. A sexta marca mais valiosa do Brasil, né? Sexta marca mais valiosa do Brasil, exato. Completando agora 55 anos, e ela demorou 40, quase 50 anos ali para... Ela já tinha uma estrutura de cultura, mas demorou 40, 50 anos para falar, cara, isso aqui realmente é bem importante. A empresa já estava lá com seus 3 mil colaboradores na época, 4. E só depois ela entendeu o peso da cultura. E entendendo, ela fez esse trabalho e definiu alguns pilares, né? Pilares, hoje a gente tem cliente, a nossa paixão. Cliente é a nossa paixão, resultados extraordinários nos impulsionam e gente que inspira e transforma. Então a gente tem o pilar de cliente, resultado e pessoas. Dentro desses 3 pilares a gente tem, em média assim, dão 3 coisas que a gente faz, 3 coisas que a gente não faz. Então dentro do pilar cliente a gente tem escrito lá... Isso para definição de cultura. Isso para definição de cultura. Tá. Eu tenho uma frase lá, dentro do pilar cliente eu quero ser amado pelo cliente. Então a gente cria ferramentas, né? Desde a nossa comunicação, quando a gente eu estou falando para o time, ou quando os líderes estão falando para os times, utilizar essas palavras do quadro de cultura. Todo começo de reunião a gente lê a cultura. A gente está o tempo inteiro batendo a cultura, batendo, naquelas frases que exemplificam uma ação, um exemplo, uma atitude. Por que você acha que eles fazem isso? Por que é feito dessa forma? Se a gente não faz isso, não pega. Porque assim, além do exemplo, as pessoas têm que saber o que elas estão fazendo, né? Por isso que a cultura é escrita. Por que motivo elas estão fazendo aquilo? Por que motivo? Né? Além de ser um valor, né? É um valor, beleza. O valor da cultura é um negócio que faz sentido para mim, né? Se o colaborador está bem engajado, ele fala, cara, isso aqui que tu tá me lendo faz sentido. Vou dar um exemplo de coisa que talvez não fazer sentido.
a gente na autolocadora HS não promove pessoa por tempo de casa. Não tem, porque a gente é uma empresa, a gente valoriza... Está escrito. A gente valoriza a meritocracia. Tempo de casa lá não tem uma vírgula de diferença. O que é raro. Tem para nós como assim... eu diria assim, uma gratidão pela pessoa que está conosco, assim, um respeito. E tá tudo bem, né, Felipe? E tá tudo bem, tá tudo bem se a pessoa não tem vontade de crescer e ela tá no lugar certo e entende isso, porque tem gente que se frustra, né? Se você contrata errado numa empresa que não tem uma cultura desenhada e ele não compreende na contratação de que não é o tempo que vai fazer ele chegar num cargo de gerência ou qualquer que seja o outro cargo, se ele entende isso e ele está satisfeito, tá tudo bem, cara. Nós precisamos de funcionário assim também. Nós precisamos de gente assim no nosso negócio. É que não dá né? pra todo mundo ser líder. Não tem como todo mundo ser líder. E nem todo mundo quer esse desafio. E nem todo mundo vai ser liderado. Porque vamos lá, também não é legal. É o primeiro que morre. Sempre é o primeiro. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande aqui. A gente vive num cenário de uma cidade que está em expansão, crescendo, chegando a 300 mil habitantes. Mas eu ainda considero Chapecó, de certa forma, provinciana para algumas coisas, né? E ela tem essa característica e eu gosto muito disso na cidade, né? A gente tem muito a cultura do sobrenome aqui na cidade. Eu mesmo carrego um sobrenome aqui, que eu não sou daqui, mas eu carrego um sobrenome de pessoas que ajudaram a desbravar essa cidade. Como é pra ti carregar esse sobrenome, Felipe? Sobrenome tão pesado e forte como é o de vocês. É uma responsabilidade, assim. E eu demorei pra entender isso. E às vezes até hoje eu me pego assim, cara, sabe, tem umas atitudes assim que eu falo, cara, eu tô representando uma geração, uma família de mais de 70 anos na cidade aqui, né? Por exemplo, o Grupo Irmãos Perandil tem 75 anos da fundação. Então, desde o meu bisavô, que começou com uma mecânica, até hoje tem uma história, né? E é um peso muito grande, assim. Tanto que é um dos motivos... O que me motiva muitas vezes, assim, a trabalhar é isso. É legado, é história que eu... Cara, agora eu tenho que dar continuidade, né? Tá na tua mão, agora vai. Mas é um peso, assim, cara, bem... Porque isso tá ligado diretamente à cultura do teu negócio. Sim. O sobrenome da tua família. Perandil tá ligado 100% à cultura do teu negócio. Essa visão de valores, ela pode se alternar, ela pode mudar de uma empresa para outra do grupo, mas basicamente tá abraçada nesse sobrenome. E é muito comum a gente ver isso. As pessoas já vêm com alguns preconceitos, né? Os bons e os ruins, né? Os bons e os ruins, preconceito não é necessariamente algo ruim. Mas já vem com alguns conceitos definidos, né? Sobre, se é do grupo Irmãos Perandil, como é que é a gestão, o que é, o que não é. Então já vem a história, né? A cidade às vezes vai contando algumas coisas e vai se construindo isso. Por isso que eu, de novo, né, que a gente vem falando da cultura. Se você tem uma cultura forte desde o começo, isso vai sendo repassado. A gente tem um traço de ser um grupo muito bem estruturado, organizado financeiramente. Cara, isso começou a se construir há 70 anos atrás. Não é agora. Não é de agora. Entendeu? É um negócio que vai com o tempo. E, de novo, será que foi pensado lá atrás? Bem provavelmente não. Não, provavelmente mas não. Era uma característica do fundador. De ter um controle financeiro mais restrito, ele... aprovar os pagamentos, né? São ações que daí foram reforçando a cultura e hoje acaba criando essa imagem. E eu fiz uma pergunta pro Felipe na hora que ele estava falando a respeito da cultura escrita, né? E de que essa cultura, inclusive, ela é lida na contratação, cara. E olha como isso é importante, né? Porque às vezes você fala, eu contratei um cara que não é o perfil que eu achei que era. Mas qual é o teu perfil? Qual o perfil da tua empresa, né? Que é a cultura do teu negócio, né? Se você não tiver isso muito bem estabelecido, você não tem como saber qual é o perfil que vai combinar com o teu negócio. Porque uma coisa é o negócio, é o que você quer, outra coisa é o que dá certo. E sabe o que me chama a atenção? É que dentro do teu raciocínio, e aí trazendo um pouquinho para a mesa aqui, da primeira vez que nós falamos sobre o Rocket, a Rocket, sentado na sala ali, que vocês me explicaram o que era a Rocket, né? E não mudou de lá para cá. Eu acompanhei o nascimento da Rocket, acompanhei basicamente desde o início,
E o Marcelo sempre, que eu tenho muito contato com ele, com o Adenei também, mas o Marcelo sempre vende para mim a ideia de que a Rocket ela é uma empresa que oferta soluções práticas, sérias, e que ela é uma grife, ela é um negócio sólido, né, de credibilidade. Que se fala, quando você fala de fazer negócio com a Rocket, é confiabilidade. E isso também é cultura. É cultura? Claro que é. Também é cultura. E a cultura, a gente escolhe a cultura que a gente quer ter. Sim. Mas voltando, por que eu fiz aquela pergunta pro Felipe assim? Por que a cultura ela é escrita? Por que ela tem que ser passada dessa forma? Sabe o que é a cultura? E agora falando para quem ainda não conseguiu enxergar valor nisso, tá? Todos os negócios, independente do tamanho que eles são, em algum momento esses negócios eles começaram. E eles começaram como um negócio familiar. Por mais que fosse só o pai, o marido e a esposa, ou daqui a pouco um filho junto, um irmão, um tio, era um negócio ainda pequeno e familiar. Matheus já falou isso aqui. Falou. Matheus falou isso aqui. Exatamente. E presta atenção sobre esse aspecto do que eu vou falar agora. O que fez aquela empresa ir para frente, diferentemente de tantas outras que começaram na mesma data e não foram para frente, foi a cultura que aquela empresa tinha. Sem saber que era a cultura. O que isso significa? Tinha alguém dentro daquele negócio que fazia a diferença. Você tinha 2 mercadinhos, você tinha 2 locadorinhas de um carro, um cavalo, não interessa, você tinha 2 mecânicas. É sempre a forma como a pessoa se posiciona dentro daquele negócio, seja porque era um cara extremamente sério. Pô, você tinha 2 mecânicas, mas um nunca deixou atrasar um boleto de nenhum fornecedor dele. Ele sempre tinha crédito. Então, nos momentos de crise, o outro quebrou. Porque ele estava enrolado, ele estava correndo atrás, ele não conseguia dar a volta, ele prometia para um, ele não tinha gestão, não conseguia cumprir, e o outro era um cara certinho. E o fato desse cara ser o cara certinho, e ele não sabia que isso estava se tornando a cultura do negócio dele. Mas era porque ele agia daquela forma dentro daquele negócio, e o mercado passou a reconhecer aquela empresa por aquela cultura. Só que o que acontece com essa empresa? Ela cresce. E ela tem que passar por sucessão. E a hora que esse cara que gerou aquela cultura, se ele não está mais dentro daquele negócio, o que é que vai acontecer com aquela empresa? Ela vai se perder. Porque aí vai chegar outra pessoa com outras ideias, com outros valores e começar a desorganizar a cultura que fez ela chegar até aquele momento. Então, se você não tem escrito exatamente quais são os valores, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente preza, o que a gente deixa de prezar aqui dentro, a gente não consegue transferir para outras pessoas o principal diferencial que fez ela chegar onde ela está hoje. E não importa quanto fature. Se fatura não. 5 mil, fatura 50 milhões. De forma alguma, cara. E outra, a cultura pode ser qualquer coisa, né? Ela pode ser uma coisa que dê muito certo, como a gente estava comentando antes. A cultura, ela é um reflexo do fundador, mas ela pode ser pensada, né? Por exemplo, a gente comentei esse caso agora da minha família, mas como disse, não foi pensado. Você pode parar e pensar e falar, cara, o que eu quero ser? O que eu quero que a minha empresa seja? Como é que eu quero que as pessoas, os meus colaboradores atendam o cliente? Como é que eu quero que o mercado me veja? Como é que eu quero que o meu produto seja feito? Isso parte da cultura. Então você pensar nisso e aí tem que fazer sentido, né, com o teu ICP, né, com o cliente ideal, com o mercado que você atua, enfim, com todos os stakeholders ali, a tua cultura tem que conversar e fazer sentido com todo mundo. Por isso que eu acho muito importante desde do day one pensar em escrever cultura. Cara, fundou a empresa, beleza, o que eu quero fazer? Como é que eu quero ser visto? Inclusive eu tive uma palestra agora com a Cris Junqueira, uma conversa lá foi no interior de São Paulo, e ela fala que Junqueira é fundadora do Nubank. Eles escreveram a cultura no dia 1. Primeiro dia da empresa, escreveram a cultura. E hoje, cara, o atendimento do Nubank, visão de cliente, é a empresa mais porrada do mercado. Não encontro ninguém do nível deles que entrega uma visão de cliente tão forte. Porque eles tiveram cultura desde o começo. Eu tava ouvindo antes o Felipe falando sobre como a Localiza e a HS vai implantando a cultura ali. Eu estava me lembrando que eu estou estudando bastante sobre branding primitivo, né? Deve ter já visto bastante.
que ele tem os 7 passos ali. É quase como se você transforma a empresa numa igreja, vamos dizer assim, né? Sem querer levar para o lado da religião, né? Mas isso você estuda ali para mostrar para fora, né? Só que se tu começar a pensar, quando você instala a cultura dentro da empresa, é quase como se fosse o branding primitivo. Você conta a história, você tem as palavras que o pessoal ali dentro fala, você tem os rituais, que nem você falou, né? Os rituais. Então, são 7 passos lá, não lembro todos. Você tem, vamos dizer assim, os inimigos, né? Que tem o inimigo da tua empresa, que nem a Apple e a Samsung ali. Então, elas precisam do Batman e do Pinguim, né? Isso. Então, eu, agora pensando que tu não tá falando, pensei, cara... Mas isso tu falou faz sentido, contar a história, né? História. A gente faz bastante isso também. Como é que começou a autolocadora HS, né? Meu pai tinha 3 carros, roubaram 2, ficou um só naquela pauleira, a gente chegou até mais de 600 carros já. E isso cativa as pessoas, né? Isso engaja elas, conecta elas com o que é a empresa, como é que é a história, como é que é a cultura, como é que... Então, contar a história, eu nunca tinha pensado nos 7 passos no branding primitivo, mas contar a história é bem, bem importante. Assim. Eu fiquei te ouvindo, tu ia falando os rituais, né? Cara, de repente é uma maneira de tu criar a cultura e seguir esse ritual é um ponto bem importante, porque o que é ritual, né, cara? É um negócio que tu faz todo santo dia, toda semana, todo mês. Faça chuva, faça sol, cara, vai acontecer aquilo. Basicamente de forma mecânica. De forma mecânica. Seja eu o responsável ou não. Seja todo mundo tá aqui ou ninguém tá aqui. Cara, vai acontecer. O negócio vai rodar. E ritual para a cultura é muito importante. Porque só através do ritual, por exemplo, a gente tem o ritual de ler os valores da cultura todo começo de reunião. Cara, todo começo de reunião a gente lê. Sou eu tocando reunião, outra pessoa, é outro setor. É um ritual. A gente tem um ritual de fazer uma reunião semanal, de falar de X, Y indicador com tal time, com tal time. Cara, toda semana se lê o ritual da cultura, se executa a reunião. E isso vai criando corpo, assim, estrutura, forma, organização. De novo, essa é a nossa cultura. E existe um tempo, na tua percepção, Felipe, para que a cultura da empresa seja implementada? Existe isso? Ou é uma coisa que acontece ao natural? Ela acontece natural, se você não fizer nada ela vai desde o começo existir ali, mas ao meu ver, cara, eu sou um grande defensor de implementar ela desde o começo, assim, de pensar nela. A gente não precisa necessariamente sair escrevendo ela desde o dia 1 como é que eu quero ser. E isso, de novo, aquilo não está escrito em pedra, né? É mutável. Né? Você vai andando e vai entendendo o que você pode ou não fazer, como que você quer se posicionar. Mas eu sou defensor do dia 1. Eu sei que tem pessoas que falam, cara, cultura daqui 1-2 anos, com X funcionários, com isso, com aquilo. Eu já penso o contrário. E cultura, cara, tu escreveu ela. Ela vai ser a tua bússola ali. Cheguei numa encruzilhada, para onde eu vou? Se eu valorizo o cliente ou o EBITDA. Cara, se eu tenho na minha cultura que eu valorizo o cliente e eu não quero ir para aquele caminho, vamos chamar todo mundo que faz parte da construção daquela cultura e vamos repensar. Porque daí tu vai descumprir uma cláusula pétrea ali, de cultura tu não passa por cima. Então se tu rediscute, beleza, é aqui que a gente vai para os próximos caminhos, é esse aqui, então beleza. E tem uma frase que diz, eu não lembro de quem é, de que a cultura come a estratégia no café da manhã. É porque se você não pensa nos dois, não bota a barriga para executar, não... se você só escreve a cultura e não tá lá para perpetuar ela, a estratégia vem por cima. E mais uma vez, gente, a cultura é o que permite o crescimento das empresas. Ela tem que existir, porque quando ela não existe, ela sempre vai existir. Como o Felipe disse, né? Entenda o que eu estou dizendo aqui agora. Por exemplo, eu já trabalhei em multinacional e eu já trabalhei em empresas familiares, antes de ser empresário. Empresas familiares, geralmente, eles ainda estão no movimento de profissionalização do negócio, que dentre os requisitos para isso tem criação de cultura. Ou definição de uma cultura muito clara. Por quê? Porque você começa a abrir filiais, você começa a abrir novos CNPJs em novos endereços e em algum momento você tem a oportunidade de circular entre empresas, suas empresas, e você percebe que dentro de cada uma tem uma cultura diferente. Porque como não tem nada pré-determinado e a cultura ela nasce ao natural, geralmente está ligada ao líder máximo daquela unidade de negócios,
cada uma dessas unidades de negócio começa a ter uma cultura diferente da outra, que é a cara daquele líder. Ou seja, não é mais o teu negócio. O teu negócio, a tua cultura que fez você chegar até aquele momento, tá começando a deixar de existir naquele momento, porque ela não foi muito bem definida, difundida e passada para frente. E como tu pensa em evitar isso? Tem que estar no papel. Ritual. Tem que estar no papel, tem que ter ritual, você tem que contratar baseado na tua cultura. Olha quão importante é isso. Você contratar baseado na tua cultura vai fazer com que você acerte mais nas contratações do que você erre. Porque contratar hoje não é difícil. Cara, desculpa te interromper. Eu acho que é importante dar um exemplo, assim, né? O que é contratar baseado em cultura? Por exemplo, eu tenho a cultura, cara, que eu não pago meta para vendedor se o cara não bate 100% da meta. Se ele bateu 99,9%, velho, você devia ter acompanhado e nem que fosse você lá alugar um carro por um dia para tu bater a tua meta. Né? Então não se paga a meta para vendedor se não bater 100%. Então é uma dica para quem for concorrer lá na Localiza, porque eu faço essa pergunta. Eu exemplifico, eu crio um cenário para a pessoa. Você é supervisor de tal setor. Você tem 5 vendedores, um deles não bateu a meta por 99%. Você tem o poder de decidir em pagar ou não a meta para ele. O que você faz? Eu faço isso. Por quê? Ou seja, se a pessoa, eu começo... Essa é um dos exemplos, uma das perguntas que eu faço, né? Mas eu tenho várias para cada pilar da cultura que eu vou pedindo para a pessoa para eu entender como é que ela pensa. E não tem certo ou errado, não tem cultura certa ou errada. Né? Não é certo. Você tem a sua. Eu tenho a minha. E eu preciso, como líder ali da empresa, eu sou guardião desse negócio. Ou seja, se eu falhar, ferrou, cara. Tipo, eu não posso falhar em relação à cultura. Eu tenho que sempre estar ali, ser o exemplo máximo, entendeu? E trazer pessoas que tenham esse fit cultural é fundamental. E através dessas perguntas, cria exemplos. Eu fico pensando, como é que eu vou entender se a pessoa tem esse traço particular da minha cultura? Eu fico lá quebrando a cabeça para fazer uma pergunta, ou 2 ou 3, para entender se eu estou contratando uma pessoa certa. Hoje tem até ferramenta para isso, né? Tem empresas aí que oferecem ferramentas de contratação para encaixar, fazer fit cultural. Mas E aí quando você faz exatamente isso, pensa, cara, é muito mais fácil você acertar e é muito mais fácil você contratar uma pessoa que vai se sentir bem dentro da tua empresa do que quando você contrata baseado no que você gostaria que a pessoa tivesse. E isso vai te ajudar no próximo passo aí de quando a gente fala de gestão de pessoas, que a gente já disse aqui também, e que é um grande desafio, que é a retenção. Se você contrata errado, você vai aumentar a rotatividade da tua empresa. E custo. Consecutivamente, tu aumenta os custos do teu negócio. E muito provavelmente, se você contrata errado, você não vai conseguir fazer um negócio que é desenvolver essa pessoa dentro do teu negócio, porque ela já não tem o perfil do teu negócio. Isso já é um grande desafio. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, para mim hoje talvez seja o maior dos desafios. Agora, quando você contrata errado, pior ainda. Porque você já tem uma pessoa que pouco tem a ver com a cultura do teu negócio. Vai estar te empacando ali, né? Você tá escutando pagode e ele usa camisa preta, cabelo espetado do Black e Sabbath, entendeu? E aí você vem aqui e fala, vem cá que agora eu vou te dar um cavaquinho. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, gente, engraçado, né? Ó como é que são as coisas. A gente sentou aqui para falar de gestão de pessoas e 90% do tempo a gente falou de cultura. Mas tá cola, né, interconectado. É a cola do... Porque gerir pessoas está dentro da cultura. Eu não tinha me dado conta disso. Pode falar. Eu não tinha pensado, mas quando o Felipe falou que a mesma empresa que não tem ali escrito a cultura, ela tem, de alguma forma. Porque eu vejo lá o pessoal que trabalha comigo, né? Talvez porque eles sigam o meu exemplo, sei lá, né? Mas tu vê que tem uma certa cultura, mas não está escrita, né? O certo é fazer isso, escrever, ter os rituais e tal, para implementar para todos, né? E é um bom exercício para você amanhã de manhã, então, claro. Adenis. Só que como eu ainda não tenho tantos colaboradores, então eu ainda consigo ter essa cultura aos que estão ao meu redor, aos que estão próximos, e eles conseguem, porque a gente tem obra, então eu não vou na obra direto, né? Mas o pessoal acaba pegando, pelo menos os líderes, né, de cada lugar.
Então... Mas a minha sugestão é justamente essa, é escrever, para dar mais clareza para aquilo, né? Porque a cultura existe. Às vezes, talvez também um dos motivos das pessoas não darem tanto valor, assim, é porque é meio abstrato o conceito, né? Tipo, que cultura. Quando tu escreve, começa a gastar aquele tempo, esforço, toda semana você vai lá e lê para todo o time, tu fala, comunicação tu age, tu começa a enquadrar todo mundo naquele modelo e todo mundo sabe, não, eu faço isso por causa que o nosso pilar é esse. Simples, sabe? O que funciona pro Chico não funciona pro Francisco, às vezes, né? Tu quer ver outra variável dos nossos negócios que facilita muito o teu entendimento, a tua gestão e a tua assertividade quando você tem uma cultura muito bem definida? É na contratação de cliente. Entenda o que eu estou falando. A ideia é a gente conseguir atender o maior número possível de clientes. Mas na medida que você vai tendo culturas muito bem definidas, por exemplo, quando você tem uma empresa que é muito pró-cliente, que você dá muito o ouvido para o cliente, que você deixa ele, você dá muita liberdade e você se preocupa muito com o nível de satisfação que ele tem com relação ao teu atendimento e ao teu negócio, isso aí pode ser uma grande ferramenta a ser usada contra a tua própria empresa por clientes que não têm esse perfil. Vira um refém psicológico quase. Porque a hora que o cara entende isso da tua empresa e ele não dá valor de verdade para relacionamento, ele não dá valor de verdade para parcerias sólidas, para crescimento mútuo, para reciprocidade. Se ele não tem valor para essas coisas que são valores da tua cultura, da tua empresa e estão enraizados dentro, ele vai usar de você. Eu já admiti um cliente. E aí ele vai ser aquilo que você falou. Quando você começa a entender isso, você passa a entender que tem clientes que eles são muito bons pro teu concorrente. Para você ele nunca vai ser. Eu já demiti um cliente. Nós fizemos isso hoje de manhã, inclusive, na rua. Eu já demiti um cliente em função de que, assim, ó, não é pessoal, mas a cultura dele não se encaixa na cultura da minha empresa. Boa pessoa, tem um negócio próspero, mas não se encaixa na cultura da minha empresa. Porque eu jamais, enquanto cliente da Localiza, como eu sou lá da HS, eu vou chegar e vou mandar no teu negócio e ditar o que tu deve fazer para mim. Porque daí eu tô agredindo os teus valores. Para tu ver como isso é normal, né? Aconteceu comigo hoje também. Ontem já começou, né? Porque a gente gosta de atender bem o cliente, às vezes até sem cobrar, já vai entregando e tal, que é errado, né? Mas para ajudar, para acelerar o negócio, é obra, né? A obra tem que agilizar, mas obra de terceiros, né? E daí às vezes o cara abusa, não, então me entregue mais, e a gente fala, o que tu tá pedindo não é anormal, não tem como fazer. Daí o cara, então eu vou fazer quanto? Pode ir. Vai ter alguém que vai fazer. Ele vai dizer que vai fazer, mas não vai, né? Tem o cara que chega lá na HS e contratou um popular e quer sair de esportivo. Tem bastante. É isso aí. Mas aí vem o nosso... Mas eu gostaria de ser desportivo contratando um popular, só pra ter Isso, né? O upgradezinho. Eu ia gostar. Não que eu esteja reclamando. Não, mas é bom até se trazerem isso, cara. A gente tem bastante isso e a gente tem o pilar de ser amado pelo cliente. Então a gente tem todo um cuidado em explicar ou às vezes até ceder o upgrade. Cara, quantas vezes se é, por exemplo, aniversário da pessoa, se é uma situação que a gente... Cara, às vezes atrasou um pouquinho entregar o carro, ou viu que o histórico passado, a nota que ela deu para nós não foi muito boa, a gente concede o upgrade, né? Mas é tudo vem do pilar... Deixa eu anotar. Ah, bom, tá gravado. Vem do pilar ser amado pelo cliente. Então a gente tem esse cuidado com o cliente, né? Mas eu sempre fui muito bem atendido lá, e é um feedback positivo meu. Que bom. Eu sempre fui bem atendido. Nesse momento, inclusive, estou utilizando os teus serviços. E eu fui muito bem tratado. Até o Marcelo estava comigo o dia que eu fui buscar o veículo lá. E fui muito bem atendido, tudo muito bem explicado, de uma forma muito clara. Boa. Né? Boa. E isso é importante porque a gente percebe que a pessoa que me atendeu, ela não estava fazendo aquilo de forma mecânica. Ela estava entendendo que eu não sou só mais um cliente que está entrando ali. E aí que vem, a gente busca pessoas pro time que tenham essa... Eu tenho certeza que tu sentiu a simpatia dela. Absolutamente. Então a gente busca pessoas com traço de simpatia muito forte para o atendimento, com um sorrisão, que tem uma postura mais para frente, porque a gente quer passar isso para o cliente, porque a gente quer ser amado por ele. Então ter aquela empatia de
sentir o cliente com as necessidades dele, ser simpático para atender ele, é o perfil que a gente busca. Eu tinha um cliente dentro da agência que ele tinha uma farmácia e eu sempre dizia para ele que raramente as pessoas entram na tua farmácia quando tá tudo bem. Assim, não tem problema, né? Claro. Elas vão entrar aqui porque elas estão com algum problema. É igual pós-venda de concessionária. Não, e eu disse isso para um Você já chegou a me dar um negócio ruim aqui, tá? Ó, eu disse inclusive para um cliente meu que tem uma operadora de internet, eu disse para ele e ele não havia estocado, eu falei, quando é que o teu cliente vai lembrar de você? Quando a internet dele parar de funcionar. Porque é uma coisa comum do dia a dia, todo mundo está conectado de alguma forma, mas deixa a internet 30 segundos sem funcionar, ele vai lembrar de ti, e daí ele vai lembrar de todos os problemas lá para trás, ele não vai lembrar da parte boa. Como é que você mastiga isso? Como é que você vai... Tu tá casado com ele? Não. Porque você falando parece a minha mulher. Quando você tem um problema... Só vem os problemas, né? Vai... Isso é inerente ao casamento também, sabe? Faz parte, né? Faz parte da vida. Eu tava pensando sobre isso que você tava falando agora, Valendo. E sobre outras coisas a respeito de cultura e gestão de pessoas. E o sorriso, você falou, né? Tu pensa tu contratar uma pessoa simpática... Bonita como eu. Pra recepção não ia dar. Não ia dar. Assim, a cara... Eu sei, é um cara que tem que conhecer aos poucos, sem susto, sabe? Cara, pode ser abrupta. O Rocketcast também é stand-up. Tu falou da beleza, assim, cara. A Localiza no passado tinha o manual de se vestir da atendente. Até a cor do batom era definida já. Tipo, batom vermelho, cabelo pra trás, escovado. Franquia tem muito disso, né? Franquia tem muito disso que a gente tem de padronização, cultura. Só que a Localiza foi se mudando ao longo do tempo, né? Antes não poderia ter atendente com piercing ou tatuagem. Se tivesse, até ser uma reportagem no G4 há um tempo atrás. Foi no G4, né? No G4, no G1. Ou na Globo News, enfim. E era de uma atendente da Localiza que pediram para ela passar esparadrapo nas tatuagens. Isso faz, acho, uns 4 anos. E a empresa mudou muito. Eu ia ficar igual a múmia lá. Né? Hoje tu já pode se expressar. Isso também vem relacionado à cultura, né? Que a Localiza quer ter, de novo. Ela não é escrita em pedra. Tipo, o negócio foi se modificando ao longo do tempo, né? E hoje a gente preza, assim, para uma pessoa que tem uma boa aparência para o atendimento. Mas eu não preciso mais, eu não busco mais aquele perfil ideal, entendeu? O modelo ou a modelo para estar no atendimento. Então... Tu poderia estar lá também. Só ter um sorriso bonito. Dá se precisar. Desde que tu se enquadre na cultura. E pra simpático tu simpatia, serve, tá? Pra aí, simpático. Simpático eu sou vendedor, eu preciso ser simpático, né? Então. Mas o que eu queria dizer é... Tu imagina, né? Tem empresas, cara, de todo tipo, com cultura de todo tipo. Se você contrata uma pessoa muito simpática num ambiente onde as pessoas elas são mais... não é séria a palavra, mas mais carrancuda, mais fechada, sabe? Empresas com a cultura de que a vida não é fácil, isso aqui não é brincadeira, isso aqui tem que ser levado a sério, isso aqui... E aí você contrata uma pessoa que é muito extrovertida e muito simpática, quanto tempo tu acha que ela vai durar lá dentro? Aí ela vai cair na questão do que o Felipe falou para nós aqui, que o modal de pessoas que estão ali dentro, se elas forem todas, nós todos aqui fomos muito sérios. Aí chega o Edson aqui todo feliz, brincalhão, ele não vai se enquadrar. Não. Infelizmente, pode ser o melhor do que for. Ou se for ao contrário, é a mesma coisa. E ele vai ficar infeliz e vai deixar outras pessoas infelizes lá dentro. E de novo você não desenvolve. Tem que cuidar um pouco o que é perfil de pessoa e o que é cultura. Porque você ter pessoas de perfis diferentes é muito importante, né? De visões diferentes, de criações diferentes. Explica mais sobre isso, Felipe. Cara, a cultura, ela não necessariamente precisa estar atrelada ao perfil da pessoa. Cara, quando eu falo de perfil, seja extrovertido ou introvertido, é importante a gente ter essas dualidades dentro da empresa, né? Também tudo depende, não tem receita de bolo. Cara, eu vou ter um setor mais analítico, eu não vou pôr um cara que eu sei que gosta de falar pelos cotovelos dentro de uma sala para um computador 8 horas por dia. Analisando dados. Não vai dar certo, entendeu?
Mas em setores que eu consigo ter mais diversidade, é importante você ter pessoas de vários pontos de vista, de várias criações, para conseguir ter fazer uma criação mais que tenha mais sensibilidade com o todo, assim. É porque o equilíbrio é fundamental. Porque o equilíbrio é fundamental, é isso aí. É muito importante ter essas pessoas de vários perfis dentro da empresa. Por isso que eu falo, não dá para confundir perfil com cultura. A pessoa tem que ter a cultura de, cara, eu não pago a meta pro cara que não bateu 100%. Mas ela pode ser super simpática, feliz, extrovertida ou super introvertida. E eu acho que essas pessoas é importante que elas convivam. De novo, tem que respeitar a cadeira que ela senta, né? Qual setor, o que ela faz. Mas ter essa diversidade é importante. Batemos 1 hora já. Já? Já. Viu que o papo tá bom? Geralmente é assim, né? É. Isso é legal, cara. E a gente não tem um ensaio, nós não temos ensaio aqui, tá? Isso faz parte da cultura do Rocketcast. Até eu fico no bastidor aqui sem brifar muito, né? Porque... Vamos deixar rolar. Porque a conversa ela flui, né? E é a dualidade dos pontos de vista, né? Os embates que acontecem em algum momento sobre alguns assuntos que fazem todos nós aqui crescer e começar a pensar. Quantas vezes a gente escutou, ou eu ou o Odenei nessa conversa mesmo, dizendo, porra, eu não tinha pensado nisso, aí você falando isso agora eu me lembrei daquilo outro que eu tinha visto em algum lugar que funcionava assim, 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 assado. E a nossa expectativa com o Rocketcast, gente, é que cada um de vocês aí que está em busca de fazer as coisas de uma forma melhor, que é uma característica que nós todos temos aqui dentro, é uma característica que todos os nossos entrevistados têm. Eu tenho certeza que você sabe disso, né? Até pelo que você faz na tua vida, a quantidade que você busca melhorar através de treinamentos, viagens e afins. Você sabe que você tem, mas se você não sabe, estou te contando agora, faz parte, né? O senso de responsabilidade é uma característica comum de empresários que solucionam, de empresários que vão mais longe. Você se responsabilizar. E eu perdi o fio da meada. Eu entendi o que você está querendo dizer. Que o processo de ganhar dinheiro... Desculpa. Eu espero que vocês tenham isso. E é isso que a gente quer. Esse é o nosso público. Se você é um empresário que busca soluções, se você é um empresário que vai ser um eterno inconformado com possibilidades de se fazer melhor, mesmo aquilo que a gente já é muito bom, que eu acho que esse é um perfil que me atrai muito na vida. Seres humanos que são inconformados, seres humanos que, independente do que aconteça na vida dele, e aí eu estou falando de resultado, eu estou falando de experiência, eu estou falando de uma série de fatores que poderiam acomodar as pessoas. As que são inconformadas, elas seguem buscando novos meios de se fazer aquilo que muitas vezes elas já são bons. No dicionário, se tivesse lá uma outra derivação para a palavra trabalho, um igualzinho lá, um sinônimo, seria resolver problema. Sim. Trabalho igual resolver problema. Porque o meu trabalho do meu dia a dia como agência é resolver o problema dos meus clientes. Qual que é o problema deles? Comunicação. Qual que é o problema lá da HS, lá da Localiza? É alugar um carro para quem está com dificuldade de transporte, da Rocket. É oferecer soluções financeiras compatíveis com o que o cara precisa. É resolver problema. Quem resolve problema com agilidade, com credibilidade no processo, ganha dinheiro. Ganha dinheiro, né? O Marcelo até falou num ponto que é bem importante para isso. Para a gente resolver o problema, a gente precisa ser responsável por ele. Né? É a responsabilidade, cara. Isso te dá mão. Isso te dá rédea do negócio. Te dá rédea. Quando você não assume responsabilidade pelas coisas, responsabilidade pelo que acontece, cara, tu não sai do chão. Tu bota a culpa no outro, tu bota a culpa no governo, tu bota a culpa no tempo, tu bota a culpa... Todo mundo, menos tua. Menos de você. Quando você assume responsabilidade e fala, cara, o problema do cliente é meu, aí tu começa a dar passos grandes, assim. Pessoalmente, profissionalmente, quando tu assume a responsabilidade da tua vida. Sei lá, tem um problema familiar. Cara, o que eu posso fazer para melhorar isso? Como é que eu posso contribuir para melhorar a dinâmica da minha família? O mercado não está funcionando. O mercado que eu atuo está numa merda, um momento horrível. O que eu posso fazer? Cara,
Não vou ficar sentado, conformado com essa situação ruim. Cara, vou mudar de mercado, vou lançar um produto em outro segmento, vou entender a dor do meu cliente, o que ele está precisando. Na pandemia muita gente passou por isso, né? De ter que assumir a responsabilidade e se reinventar. E manter esse traço de responsabilidade, cara, acho que assim, pra mim foi umas grandes mudanças de chave, assim. Foi quando eu entendi que eu falei, cara, o que acontece na minha vida é minha e total minha responsabilidade. Isso é formatação mental, tá? Isso é um assunto que eu quero trazer aqui ainda, Barão. Eu gosto desse assunto. A gente falar de formatação mental. Programação linguística. E vejam o que o Felipe falou agora. Ele não disse que ele nasceu entendendo, enxergando e agindo a partir desse ponto de vista de que a responsabilidade é dele. Ele assumiu isso como uma verdade para ele em algum momento e a partir disso ele começou a ter resultados diferentes. Eu até brinco, já deve ter ouvido falar, né? Que até os 24 anos eu comi a terra. Eu acordei pra vida depois dos 24. Faz parte. E foi um entendimento mesmo. Eu falei assim, cara, sei lá, acho que deu uma luz assim. Mas não é, isso aí é... Querendo ou não, Felipe, por mais que tenha sido aos 24 anos e o ser humano, ou por vontade própria ou por vontade externa, ele precisa de uma motivação muito grande para o homem, né? Para virar homem. Essa motivação pode ser externa, um aperto violento que você está passando, que você não tem para onde correr. Um filho que nasceu não programado, uma situação financeira muito ruim, uma casa que você não está conseguindo pagar aluguel. Pode ser que aconteça alguma coisa que faça com que você assuma a responsabilidade da tua vida. O famoso água bater na bunda, né? Ou você pode fazer isso por livre e espontânea vontade, que é o mais difícil e provavelmente o que aconteceu. E isso pode ser de forma abrupta, ou ela pode ser de forma gradual, por exemplo, através de diversos treinamentos, que é uma coisa que você sempre buscou e continua buscando. Você sempre investiu muito no teu crescimento pessoal. Sim. E a somatória desses treinamentos, em algum momento, pode ter enchido o copo, entendeu? Derramado. Ou pode ter derramado as tuas crenças antigas para dar lugar para novas crenças. E isso é a programação mental. E isso pode ser feito de forma planejada. Eu gosto muito desse tema. Eu adoro, cara. Eu gosto muito porque eu pratico na minha vida essas coisas de autoprogramar o meu cérebro, de dizer o que eu quero que aconteça e tem dado certo, confesso que tem dado certo. Eu tenho um mantra na porta do meu roupeiro que eu escrevi a canetão, lá peguei um canetão e escrevi o que eu quero para aquele dia e são sempre as mesmas coisas. Boa. As afirmações que eu tenho. Isso é ritual. É ritual. Eu acordo e digo, e são coisas simples. Eu sou feliz, eu tenho saúde, eu tenho fé, e tudo no presente, né? Não no futuro, porque o futuro nunca chega, né? E sempre no presente. Eu tenho fé, tenho responsabilidade, eu amo minha família, eu amo meu negócio e eu tenho dinheiro. Porque a gente tem que parar de dizer que ganhar dinheiro é feio. Eu falo isso para os meus colaboradores, meus parceiros. Ganhar dinheiro não é feio. Nós fomos criados numa cultura, a gringaiada, aqui eu falo gringaiada, tu não é da gringaiada, mas eu e o Felipe e o Adenei somos da gringaiada. De que a gente tinha que acordar às 6 horas da manhã, se matar trabalhando até 10 da noite e ganhar dinheiro era feio. É ou não é? E a nossa geração tem mudado esse conceito. De que ganhar dinheiro é bom. O pensamento progressista. Então é um assunto que quando tu trouxer pra cá me convida. Não, eu faço questão. Tem muita coisa, né, pra gente trocar de ideia, muita coisa pra gente discutir, e são coisas que infelizmente não fazem parte da formação acadêmica de lugar nenhum no nosso país. Cara, isso é uma falta enorme, assim. E olha, eu fiz FGV, né? Eu fiz graduação na FGV, eu acabei não concluindo lá, mas fui até o sexto período praticamente. Cara, eu aprendi muito mais sobre gestão e empreendedorismo fora. Sim. Lendo, principalmente lendo. Muito assim, mas muito mais do que na faculdade, cara. E não sei se até hoje mas na minha época era a melhor faculdade de administração do Brasil. Lá em São Paulo, FGV, a ESP. E, cara, não se ensinava... Eu saí da faculdade sem saber o que era uma nota fiscal. Isso é um exemplo técnico, né? Mas eu falo de outros exemplos, sei lá, contratação de pessoas, gestão de pessoas... como eu ser um líder, como eu me portar como líder, Cara, foi tudo andando a carruagem. Depois que eu parei de comer terra, comecei a ler, entender um pouco da vida. Aí eu fui entendendo. Experimentando na vida real. Experimentando, né? A vida real. Eu até falei pro Marcelo uma frase essa semana, né, que eu gosto muito da frase do Mike Tyson lá. Não é exatamente essa, mas eu lembro assim que ele fala que todo mundo tem um plano até levar um soco na boca, né? E é mesmo, cara. Então você chegar ali no... Mas é muito boa essa frase. No mercado de trabalho e ver...
que aquela técnica que tu aprendeu, às vezes não vai dar certo. Eu ouso Vai ter dizer que a adaptar. gente precisa ter uma formação superior, é necessário. Mas a formação superior, ela está muito embasada na teoria. Sim. E ela não te prepara para a vida real. É. Ela não te... Igual, tu não sabe o que é ser pai até ser pai. Ser mãe até ser mãe. Não tem como... O livro não te conta isso, né? Sim. Eu também gosto muito da questão de treinamentos, né? Fiz alguns treinamentos nessa questão de formação, da formação do ser humano, da liderança. E como a gente é ignorante nesse processo. O ser humano, eu falo que ele não foi programado para isso. O cérebro dele está ali esperando essa informação e ele toma um choque quando ele se depara com isso. Eu tomei um choque quando eu vi que eu podia fazer muito mais por mim, pela minha família, pelos meus negócios, mudando pequenos hábitos, né? Eu já estou puxando aquele outro assunto. Já Então, tá indo pro outro podcast. outro assunto. Não quero devagar nesse assunto porque eu gosto dele. Gosto mesmo, de verdade. É bom. Esse assunto, inclusive a gente tem já um convidado para falar disso aí, tá? Vai dar boa, sem spoiler. Nada, zero? Não, sem spoiler. Tá bom. Aí, ó. Reclama com ele. Eu já me chamaram a atenção 2 vezes aqui que a gente já passou de 1 hora de bate-papo. Infelizmente, e a gente nem falou de um assunto que é importantíssimo, cara, que é uma briga minha há anos e anos e anos, que é desenvolvimento de pessoas. É um negócio que eu gosto muito de fazer, que é trabalhar o desenvolvimento de pessoas. E que se inicia por um tema que praticamente não é abordado dentro de empresas, e principalmente quando você fala de desenvolvimento de pessoas. Para mim, não existe possibilidade de você fazer desenvolvimento de pessoas antes de você trabalhar formatação mental, tá? Você não ensina nada. Concordo. Você não ensina nada. Enquanto a pessoa ela não estiver preparada para lidar psicologicamente com o desafio que você está dando para ela, ou mesmo para ela se desenvolver, a pessoa não vai se desenvolver enquanto mentalmente ela não estiver preparada e programada para se desenvolver. Isso pode ser o episódio 2, né? Por que não? Pode ser. Pode ser. Traz o guarda-roupa, a gente troca de roupa aqui e já Eu ia engana. dizer pra nós trocar de lá, mas não tem nenhuma que vai me servir aí, então. Vamos voltar e falar sobre esse assunto que... tem muita coisa pra gente falar, cara. Tem muita coisa pra gente trocar de ideia aqui. Felipe, foi muito legal, cara. Show. Obrigado. Gostei. Eu acho que a gente conseguiu aproveitar pouco você, se eu posso dizer. O Felipe é um cara de muito conteúdo, ele tem uma grande vantagem sobre pessoas que têm essa vocação um pouco mais acadêmica, que são um pouco mais estudiosos. O Felipe, ele segue numa busca contínua por aprimoramento das suas habilidades, mas ele coloca tudo em prática. Não é aquele estudioso que segue a vida inteira sendo um estudioso, mas que não testa as coisas. E o Felipe, ele testou e segue testando o conhecimento, não só na empresa que ele ocupa hoje o cargo de diretor, mas tem outras 3 empresas onde ele é sócio cofundador, que a gente nem falou delas também, Felipe. Lembrando de novo a It-Case, que foi uma marca que se iniciou aqui em Chapecó. A It-Case, eu desculpa interromper, aproveitar para explicar, ela é uma... Quando eu entrei nela, a gente iniciou um braço novo que era a expansão por franquias, né? Exato. A empresa já tinha lojas próprias na época. Qual que é o segmento que ela... Como é que eu explico? Cara, a It-Case trabalha hoje com varejo. É uma rede de acessórios, quando eu falo, são várias lojas que vendem acessórios para telefone celular. Uma rede de acessórios para celular, tá? Para Isso. smartphone. Tudo que é conectado ou tudo que serve para smartphone é o foco da It-Case. Como tem milhares em todas as cidades. Como tem milhares de camelôs em todas as cidades. É isso que eles se especializaram a fazer e eles cresceram a ponto... E a It-Case a gente se tornou a maior rede de acessórios da América Latina. Entendeu? Entendi, meu cliente. E aí... Somos clientes. A gente vendeu a franquia, né? Hoje a gente representa. Hoje nós nos tornamos franqueados. Mas era o propósito do negócio, né, Felipe? Foi belo o que aconteceu e a forma como aconteceu, até porque era o propósito do negócio, né? E tem outras 2 empresas, que é a Abelha Comunicação e a Invest na Planta, que é um negócio muito legal que o Felipe estava me explicando, que ele é cofundador, aonde ele participa ativamente, né?
mais hoje na Abelha e na Invest, na planta, como conselheiro, né? Isso. Uma espécie de organizador, de conselheiro, fazer aquele papel de... O que eu venho aqui conversar e falar é o que eu faço com os meus sócios lá. Tipo, cara, por exemplo, a Invest na planta, a gente estava passando por um momento de definir cultura. A empresa iniciou a operação em dezembro e a gente está começando agora a conversar sobre cultura. Para você ver, mesmo eu achando que desde o day one a gente tinha outras coisas que a gente precisava dar importância antes. Estruturar sistema, porque a gente é uma empresa de tecnologia, né? A gente vende um serviço. A gente é um marketplace para imóveis. E agora que a gente está começando a falar sobre a cultura, a gente já criou um esboço, né? Acho que é até importante, a gente criou um esboço já. Pra gente contratar pessoas, cara, é mais ou menos isso aqui que a gente é mais ou menos isso aqui que a gente é. Então a gente já contratou pessoas no esboço, só que a gente ainda não chancelou o negócio, né? Tipo, não, beleza, nossa cultura agora é essa aqui. Então agora a gente tá voltando a falar nesse assunto. E a Abelha já é diferente, a Abelha desde o começo é uma empresa de comunicação, né? A gente faz o que você faz, presta os serviços similares. Desde o dia 1 a gente fez a cultura, a gente sentou e escreveu. Todo começo de reunião do conselho a gente lê a cultura, a gente lê o que cada pilar é e a gente fala muito isso, né? A gente é uma empresa pequena ainda, a gente está no primeiro ano de atuação, a gente fechou na verdade em dezembro, também nasceu em dezembro, né? Fechou um ano em dezembro, e a gente agora está contratando as primeiras pessoas, já também vindo dentro dessa cultura. Ela permeia também como a gente se comunica com o cliente, cara. Sabe, serviço é complicado. Muitas vezes o cliente transfere a culpa para a agência, né? Especialmente na nossa área. Aí a gente tem um pilar da cultura que é ser claro como a água. A gente chama o cliente, a gente explica o que é a responsabilidade dele, o que é a responsabilidade nossa, até onde a gente pode ir, até onde ele pode ir, como que a gente se completa. Isso vem de um pilar da nossa cultura, que é ser transparente como a água. Então tudo isso, de novo, sai lá do começo, como que a gente pensa, como que eu quero me posicionar para o cliente, o que faz sentido para mim, e aí desenho. A gente podia até fazer um negócio, Barella. A gente podia dar, não sei como que a gente, através do Spotify ou YouTube, sei lá, a gente podia deixar ali uma enquete, né? Sobre qual o assunto a respeito de gestão de empresas, de empreendedorismo, a gente pode fazer um segundo episódio com o Felipe. Deixar para a turma que nos assistir definir o assunto e a gente que se vire para vir aqui e trazer um conteúdo que seja relevante. Claro, tô dentro. Fechou? Fechou. Você firmando. Então, pessoal... Pelo menos aqui. Vou ficar mais um pouco então. Não, mas não tanto. Pessoal, obrigado. Foi Felipe. Muito obrigado, cara. Legal demais, legal demais. Deneide, supetão. Show, também. Quando precisar, só chamar. Precisou ser estimulado, né? Tem que lembrar. Com muito carinho. Foi 2 dias que até falei, né? Foi 2 dias que foi tenso com gestão de pessoas, então foi bom ver. E eu falei um negócio extravasar. E eu falei um negócio dele, ele falou, pô, tô com a cabeça cheia, não sei o que. Eu falei, então venha, esse é mais um motivo pra você vir, porque você vai se parecer, você vai sair daqui com novas ideias. Boa. Foi bom, hein? Treinamento não custou quase nada. Não. Porque tu fala do financeiro que não custou quase nada, brilha o olho, né? Não. É impressionante. Coisa né? boa. Mas o quase já assusta algumas pessoas. Melhor é nada. Pessoal, obrigado a todo mundo. Espero que a gente esteja conseguindo cumprir o nosso papel enquanto podcast. E lembre-se, né? A Rocket ela nasceu para fazer diferente, para ser diferente, por isso que a gente é verde limão. Procure a gente nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo.